O capitalismo na visão de Max Weber e Karl Marx. Há duas correntes que mais se destacam dentre as teorias que procuram explicar o que é o capitalismo. Uma é representada por Max Weber, a chamamos de culturista, e a outra por Karl Marx, a histórica. A corrente culturista tem como ideia principal tratar-se da extrema valorização do trabalho, além de que a profissão era vista como vocação e para a busca da sua salvação era preciso ter uma vocação. Já na corrente histórica, Karl Marx traz a ideia de que um produto precisa ter uma utilidade para ser produzido e um valor de troca. Porém, esse custo será medido pela quantidade de trabalho que foi dedicada ao produto. Weber mostrou algumas manifestações de capitalismo. Ele comenta também que já existia empresa capitalista em toda parte, mas foi no Ocidente que se desenvolveu as configurações capitalistas. O capitalismo moderno para Weber trabalha mais na prática econômica racional do que na especulativa, e o seu objetivo é aumentar o capital. O capitalismo possui várias definições, como a de Maurice Dobb, que diz que tudo que envolve o capital vem de propriedades privadas ou individuais. Já Karl Marx diz que para a produção de mercadorias é necessário propriedades privadas, divisão social do trabalho e troca. A divisão social do trabalho é uma função fundamental, pois uma pessoa não sabe fazer tudo. Portanto, cada indivíduo tem sua função na indústria capitalista. Desta forma, um depende do outro para a produção da mercadoria. Esses produtos que são feitos no trabalho privado são trocados. Dessa forma, esse ciclo é fundamental para a sobrevivência da sociedade capitalista. Segundo Marx, a mercadoria serve para satisfazer uma necessidade do homem. Serve também como objeto de troca e o que valoriza a mercadoria é a utilidade dela. O que define o valor da mercadoria é o trabalho que a pessoa teve para fazer e o valor de uso. O valor é definido pela quantidade de tempo usada para fazer aquele determinado produto. O dinheiro é o principal fator para a circulação de mercadorias e também um objeto de troca. Facilitou muito para os consumidores, pois através dele a pessoa vende algo e compra outra mercadoria. Em outra classe de sociedade além do capitalismo, como por exemplo na escravatura e servidão da gleba, havia uma classe que vivia do trabalho ou do produto. O capitalismo se desenvolveu a partir de uma forma anterior da sociedade de classes. A Revolução Industrial apresenta as principais fases do desenvolvimento capitalista. A partir de muitas mudanças e ajustes, ocorreu a indústria caseira ou doméstica, atividade secundária, feita em casa, tipo artesanato. Essa foi a fase inicial na pré-revolução industrial do capitalismo, que Marx chamou de manufatura. Com a consolidação do capitalismo tardio, houve o surgimento de oligopólios e monopólios. O objetivo do monopólio é aumentar o próprio lucro, limitando a produção e subindo os preços. A forma mais completa de monopólio é a que se realiza por fusão, consistindo na união de vários outros rivais numa só, ou quando a maior delas absorve as restantes. A atual forma de capitalismo fica no campo da eletrônica e da informática, e assim as máquinas substituem a força humana. O início da crise econômica colonial no Brasil foi marcada pela queda do Pacto Colonial, que é a exclusividade comercial da colônia com sua metrópole. Por exemplo, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal e Portugal com quem quisesse. E, em seguida, a formação do Estado Nacional. Com isso, a crise foi marcada pela revitalização do caráter mercantil da economia e o fortalecimento da escravidão. Formada ao longo da colônia, a economia mercantil escravista cafeeira nacional tem como origem o capital mercantil nacional. Ganhou impulso por causa da queda do monopólio do comércio metropolitano e com o surgimento de um sistema monetário nacional. Com o consumo do café generalizado, o mesmo deixou de ser um produto colonial. Sendo assim, o preço internacional baixou e fez com que o Brasil se tornasse a maior região produtora de café. O Brasil estava produzindo muito e barato. Por isso, em 1830, tornou-se o primeiro produtor mundial, tendo o café como o primeiro produto de exportação. A economia capitalista exportadora se tornou predominante na América Latina. Como o capital não estava segurado dentro das economias latino-americanas, foi feita a ausência das bases materiais de produção.
Abre-se, portanto, a transição do capitalismo durante um período. A industrialização capitalista pode ser entendida necessariamente como um processo de forças produtivas. Um dos pré-requisitos fundamentais para o surgimento da grande indústria e do capital industrial foi a economia cafeeira. A crise política acompanhou a crise econômica de uma superacumulação no começo dos anos 60, que teve como resultado uma libertação conservada, coroada com um golpe militar em março de 1964 e elevação ao poder militar do Estado das Forças Armadas. Com grandes dificuldades na economia, a nova equipe econômica liderada por Roberto Campos e Otávio de Bulhões criou o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, que atribui a intensificação das pressões inflacionárias ao excesso de demanda e aos ilusionários aumentos salariais. A política salarial, chamada como arroxo, cumpre um papel bastante importante no que se refere à indústria como um todo, qual seja a diminuição dos custos primários. Esse papel foi crucial para impedir uma quebra generalizada de pequenas e médias empresas, essas incapazes de pagar salários maiores. O arroxo salarial, além de contemplar diferencialmente os vários capitalistas, era compatível com a política do próprio governo, empenhado em comprimir seus gastos correntes. O período do chamado milagre econômico teve uma forma de desenvolvimento capitalista que beneficiou o capital monopolista e que exclui as massas populares da esfera dos direitos políticos e econômicos. Durante o período da expansão do milagre, o Estado não aumentou a sua produção. Então, através das empresas públicas, procurou acompanhar o crescimento da economia, fazendo com que aumentasse a sua capacidade de autofinanciamento e acúmulo financeiro, tentando também diferenciar seus investimentos. Mesmo com toda a inovação, não conseguiu crescer o peso do setor produtivo estatal, porque a taxa de crescimento não foi maior que as de suas semelhantes. Para que, de fato, houvesse um crescimento próspero, era necessário que ocorresse duas condições: a existência de capacidade ociosa e a expansão das margens de endividamento das famílias. A primeira condição foi colocada pela crise e aprofundada pela política de estabilização. Já a segunda foi integrada pela reforma do mercado de capitais, que permitia a mobilização de financiamento da empresa e família para financiar o consumo. No início dos anos 80, o endividamento externo brasileiro teve como aspecto o crescente peso que o componente financeiro foi assumindo na determinação de novos acréscimos da dívida. Porém, o governo achava que a crise seria temporária. Nos últimos anos, observou-se um longo período de incertezas na economia brasileira, em que tentou-se quase tudo com resultados pouco significativos, tendo como consequência a alta crescente dos níveis de preços, a inflação e o PIB quase a zero constantemente, além de que a dívida externa dificilmente será paga.